Olá. Ainda em tabelas, nós vamos falar agora de uma tabela muito importante, que é a tabela de rubricas, também conhecida como tabela de incidência da folha de pagamento, ou tabela de eventos de folha, que na verdade é assim que é chamado pelos sistemas de folha de pagamento, né? Os eventos de folha. O E-Social chama de rubricas de folha de pagamento, que nada mais é do que a identificação de que tipo de verba está sendo recebida pelo trabalhador e que vai muitas vezes no contra-cheque, né? Então, a gente vai falar sobre essa tabela, que é quem tem a regrinha de composição da base de cálculo de cada um dos trabalhadores, né? Então, salário, hora extra, incide, sim, não incide. Então, tudo isso a gente vai mostrar como vai funcionar essa tabela no âmbito do E-Social, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou trazer já aqui um conceito, né, de tabela dentro do portal web, tá? Então, nós temos aqui uma visão tabelas de rubricas, é assim que está definido no ambiente do E-Social. Aí eu tenho aqui, não tenho tabela nenhuma, vou cadastrar uma nova rubrica, ok? E aí eu coloco o código, esse código é um código meu, ele não pode repetir com nenhuma outra rubrica, mas sou eu que o atribuo. Pode ser por letra, pode ser por número. É o código que você atribui à sua rubrica. A 001, para simplificar, o início de validade das informações, quando começou a obrigatoriedade das tabelas para o produtor rural. Término, não vai nada, o término, porque ela está valendo, ela está vigente, eu só coloco o término quando ela não for mais utilizada. É uma nova, eu só tenho uma tabela, então estou colocando única, porque você pode ter mais de uma tabela de rubricas. É a única tabela do E-Social que permite mais de uma. Isso, às vezes, você troca de contador ou troca de sistemas, e aí você quer usar uma nova tabela de rubricas, você não precisa nem matar a outra, você só cadastra uma seguinte. Então, eu poderia, em vez de única, colocar um ou qualquer outra codificação aqui para identificar essa tabela de rubricas. Perceba, aqui não é em relação a cada rubrica, é em relação à identificação da tabela, que vai trazer um conjunto de rubricas. Ok? Então, salário base, a descrição sou eu que coloco, sou eu que eu digo, é o produtor rural, né? Cada um coloca a sua descrição. Ah, ela precisa estar igualzinha à natureza? Não precisa. Não precisa. Você que descreve. O ideal é que ela tenha uma certa coerência com a verba que está sendo paga, com a natureza da verba que está sendo paga. Mas se não tiver, também não é nenhuma infração, tá? Só fica mais difícil depois de fazer a gestão. Então, coloca lá, a descrição você coloca, salário base, e aí você indica a natureza da rubrica, é a tabela 3 do E-Social. Cada rubrica ela tem que ter a identificação de uma natureza. Ok? Eu posso ter mais de uma rubrica minha com a mesma natureza? Pode ter, não tem problema. Gratificação 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas com uma natureza de gratificação. O que eu não posso ter é, dentro da mesma rubrica, mais de uma natureza. Ele só aceita uma natureza de rubrica por rubrica. Tá? Então, aqui você abre, a tabela já está toda aqui no portal web. Depois você vai para o tipo de rubrica, vencimento, provento ou pensão. Então, para os trabalhadores rurais, provento. A 2 é desconto e a 3 é informativa. E a 4, informativa dedutora. Para quem serve uma verba informativa? Uma verba que não vai ser paga ao trabalhador ou descontada dele, ou seja, ela não entra no cálculo líquido do valor a pagar, mas ela é importante que seja informada porque ou a legislação assim exige ou ela vai informar como base de cálculo para alguma coisa, certo? Eu vou informar aquela base de cálculo. Por exemplo, quando eu tenho o auxílio acidente, é uma verba informativa, não estou pagando, mas ela serve de base para o FGTS. Então, a classificação dela é verba informativa, e aí eu coloco 3, e aí digo, base para o FGTS? Sim. Base para a Previdência? Não. Base para o Imposto de Renda? Não. Tá? Então, eu classifico, não é não, né? É 00, 00 não é base. Aí, cada rubrica tem os códigos de incidência previdenciária, do imposto de renda, do FGTS, de acordo com a tabela do social.
Não dá mais para escrever sim, não, sim, não. Tem que dizer lá. Ou é 00, ou é 11, ou é 13. Cada rubrica tem a sua classificação adequada. Né? E aí você tem aqui ó, as incidências. Incidência previdência, incidência tributária GTS, só que agora a contribuição sindical laboral ela é opcional de acordo com a mudança que houve na reforma trabalhista. Né? E aí, olha só, vamos pegar aqui um exemplo da incidência previdenciária. Olha a quantidade de incidências que eu tenho. Então, se a verba é salário, família, isso é muito importante. Essa classificação aqui ela é fundamental para o E-Social entender como ele vai calcular o valor do crédito da contribuição previdenciária e jogar ele na DCTF Web. Muitas vezes a gente... o meu cálculo não está batendo com o cálculo da social, é provável que a classificação da rubrica esteja precisando fazer algum saneamento ou alguma análise de divergência. O primeiro e o segundo grupo, e provavelmente vai acontecer com o terceiro, quando entre os eventos periódicos, a primeira folha não bate. A folha que o social calcula não bate com a folha que o seu sistema de folha calcula. Na maioria das vezes, o problema é de classificação da rubrica. Por isso, é importante, o grupo 3 vai começar os eventos periódicos mais para frente, vai lá na tabela 1010, que você já cadastrou no E-Social, se não cadastrou, já deveria ter feito isso, e olha, com calma, tem 6 meses, né, para o final de ano. Vamos olhar com calma, refazer a classificação se precisar, observar aqui quais são os critérios e ir lá. Então, se eu tenho salário família, eu tenho que informar aqui, ó, 51, salário família. Se eu não informo 51 salário família, ele não vem deduzindo da guia na DCTF. Não dá mais para deduzir na guia? Não. Quem vai deduzir é na DCTF. Se eu não informo 51, ele não vem permitindo que eu abata da guia do DARF. Se você não coloca o salário maternidade 21, ele não permite que ele deduza o salário maternidade que você pagou da guia. Porque vai entrar onde isso? Lá na DCTF Web, de acordo com a classificação de rubrica que você colocou. Se você não coloca que a rubrica de 13º salário, na competência anual, 13º salário, ele não vai puxar. Certo? Então, se você não coloca aqui que, por exemplo, a contribuição descontada do segurado sobre 13º salário, ele não puxa para a competência. Na hora que você vai montar a remuneração, espera aí, não está faltando coisa. É porque você não classificou como aquela rubrica sendo de 13º. Ele só permite na competência anual, que é a competência 13º, antiga, fazendo uma correlação com a GFIP 13, né? Ele aqui tem um período anual que é referente ao 13º. Na hora de formar essa remuneração, ele só vai permitir que componha essa remuneração as rubricas que são base para o 13º, que no caso a 12, o desconto 22, né? Quer dizer, a base do salário maternidade 13º salário é diferente da mensal, tá? Então, que é aquela informação dos 4/12. Então, tudo isso precisa estar muito claro aqui para poder efetivamente informar. Né? Na verdade, são os 8/12 que você vai informar aqui, os 4/12 ficarão a cargo do INSS. Então, é isso que precisa estar bem identificado. Quando é base de cálculo, você coloca 11. Quando não é base de cálculo, você coloca 00. É aqui que você não tem mais esse negócio de sim ou não. Você precisa dizer claramente qual é a forma de incidência de cada rubrica dessa. Em relação ao imposto de renda, a mesma coisa. Tá? Então, tem rendimento não tributável, outras verbas não consideradas como base de cálculo ou rendimento, rendimento não tributável em função de acordos de tributação internacional, e por aí vai. Certo? Retenções do IR 31. Toda vez que a rubrica for de retenção do IR fonte, 31 a 35, ela não entra dentro do evento de remuneração. Por quê? Porque o fato gerador do imposto de renda ele ocorre quando acontece o pagamento em regime de caixa. É na data que foi paga, e não referente à competência do que é devido. Então, vamos lá, você recebeu lá R$ 3.500 de remuneração, você pagou ao seu trabalhador, referente ao mês de julho de 2020, vai pagar isso no dia 2 de agosto.
Então, o 1.200, que é o evento de remuneração, vai trazer todas as rubricas aqui, bonitinho, que tem a base do imposto de renda. Mas a rubrica que tem retenção do IR, ele vai dizer não. Essa rubrica você tem que mandar no evento 1.210, que é o evento de pagamento. Paguei o tanto, o trabalhador recebeu tanto, e aí eu fiz o desconto da retenção do IR. Se for em julho, vai os dois em julho. Se for em agosto, você manda o 1.200 em julho e manda o 1.210 para a folha de agosto. Então, vamos falar um pouquinho mais para frente. Mas as rubricas de retenção do IR, elas não entram no evento de remuneração, apenas no evento de pagamento. Por isso, as regras de incidência são tão importantes, elas que organizam a rubrica, seja dentro do evento de remuneração, seja dentro do evento de pagamento, e a correlação delas com o cálculo das contribuições, que vai diretamente para a DCTF-UR. Né? Ok? Então, está aí, ó, bacana. Formato da incidência, natureza rubrica salário, tipo de rubrica vencimento, provento ou pensão, base de cálculo previdência, base de cálculo de imposto de renda, base de cálculo da FGTS, e não é base de cálculo. Observação, toda vez que for uma verba que você queira dizer alguma coisa, aqui usando o princípio da transparência, quanto mais transparente e claro você for, e você estiver correto, menos dúvida qualquer processo de fiscalização vai ter em relação a você. Tá? Então é sempre bom explicar aquilo que você achar que vale a pena explicar. Tá? E aí, assina pelo portal web, ele aparece aqui, o Assina Doc, e assina bonitinho o seu arquivo. Ok? Bom, podemos então considerar que essa tabela é uma tabela mestra, né? A tabela de rubricas. Ela é admitida mais de uma tabela por empregador, como a gente já colocou, né? E ela deve sempre ter uma classificação de natureza de acordo com a tabela 3. Então, estamos resumindo aí o que eu vou falar. Os tipos de rubricas, a rubrica 1, 2, 3 ou 4. Aqui, a rubrica 1 e a rubrica 2, ela influenciam no valor a pagar, no saldo a pagar, e a rubrica 3 ou 4, elas não influenciam, elas são apenas rubricas que informam determinado pagamento. E aí, dentro do conceito informativo, elas informam, por exemplo, que ele recebeu o vale transporte, que ele recebeu alimentação, ticket de alimentação. Né? Então, são aquilo que não é dinheiro ali do contra-cheque, que são outros benefícios e até a base de cálculo, ou não, independe se é base de cálculo ou não. Ah, mas eu não só posso botar aqui se tiver base de cálculo? Não. A lei diz, a regra diz, da instrução normativa, folha de pagamento é tudo aquilo que é destinado ao trabalhador, com ou sem incidência. Com ou sem incidência. É para você demonstrar um conjunto de quitação sua para com o trabalhador, inclusive para fins de fiscalização trabalhista. Então, você informa lá se ele recebeu verbas salariais, descontos e também outros benefícios. Por quê? Porque você está cumprindo a legislação. Tá certo? Plano de saúde? Sim. Ah, mas eu não dei dinheiro para ele, eu paguei direto ao plano de saúde. Por isso existe a verba informativa, para que você possa informar o quanto cada um recebeu. Toda vez que você individualiza uma quantia, uma parcela ou um valor, seja pagando diretamente a ele ou não, você precisa colocar na folha de pagamento. Só aquilo que é coletivo, que você não individualiza, é que você não coloca. Tipo, eu tenho um transporte coletivo, eu passo com um ônibus pegando os trabalhadores todo dia, devolvendo. Bom, isso aí é coletivo, não é individualizado, você não põe na folha. Aí eu tenho um restaurante coletivo, que as pessoas vão lá, comem, e no final do mês eu acerto com a empresa que administra o restaurante, também é coletivo. Toda vez que você não individualiza, não precisa ir para a folha. Você individualizou a parcela para o trabalhador, destinou a ele isso, seja em direitos, seja em benefício, isso deve constar na folha. Tá? O valor líquido, que é um valor que vai no evento 1.210, o valor de pagamento, quanto é que foi o líquido? O líquido é o total de proventos menos o total de descontos. As rubricas informativas, elas não entram nesse campo, tá certo? Em diversos casos, as folhas de pagamento, e foi o que eu acabei de explicar, né? Precisam trazer as verbas informativas. Então, auxílio-acidente, serviço militar obrigatório, o soldo também tem o FGTS.
quando é expatriado, está no exterior, o funcionário, e aí tem algumas incidências que precisam trazer, tá? Fora as verbas que são pagas a eles, tipo diárias, reembolso, alimentação, outros, que não têm incidência, não têm tributação de encargos trabalhistas, nem de imposto de renda, mas precisam constar. É importante ressaltar aqui que a alimentação paga em dinheiro é tributável, seja para a Previdência, seja para o imposto de renda. A alimentação paga em ticket, vale alimentação, em cartão de alimentação, não tem incidência. Agora, a alimentação paga em dinheiro ao trabalhador, ela tem incidência. Tanto de IR, ela integra a remuneração, quanto de Previdência. Tá bom? A rubrica de folha de pagamento tem toda a sua regra de incidência, FGTS, contribuição previdenciária, IR e contribuição sindical de maneira opcional, tá certo? Então é importante isso, já falei, o evento 1200 é um evento de competência, é do período de apuração, você vai colocar todas as verbas com incidência de FGTS, contribuição previdenciária, e ao final ele vai calcular isso, vai somar no montante da empresa e levar o débito para a DCTF de acordo com a competência em que é devida a remuneração. E o evento 1210 é um evento de pagamento, é para a tributação do imposto de renda, ele vai levar os valores descontados de imposto de renda, de RRF, de acordo com a data de pagamento, regime de caixa, e leva no período de apuração para a DCTF. Pode, inclusive, ser diferente. Por exemplo, o governo federal paga a gente no primeiro dia útil do mês seguinte. Então, quando for fazer a folha, ele vai botar o 1.200 de julho. E o nosso pagamento, 1.210, ele vai botar referente a julho, mas no período de apuração de agosto. Por quê? Porque quando aconteceu o fato gerador do IR, o caixa, o pagamento. Tá certo? Aqui, ó, já expliquei o desconto do imposto de renda. Ele, por conta desse regime de caixa, ele não pode integrar o 1.200, ele integra o 1.210, tá? Então, essas rubricas aqui não vão para o outro arquivo, tá bom? Dei todas as regras importantes na tabela de rubricas. Tá certo, gente? Então, essa é a nossa tabela de rubricas importante, mestra de social para o cálculo. Muito cuidado com ela, sempre revise quando possível.